Espera um pouquinho, o ar. Desligar o ar, peraí. Ok. Apareceu Oliveira, está valendo. Olá, voltamos com o Direto ao Ponto na nossa bancada de formadores de opinião, professor Fernando Negrão Duarte, doutor Cabral Dias. Parece que vocês não ficaram muito satisfeitos aí com a questão da paralisação do transporte hoje pela manhã. Tiveram dificuldades para pegar o busão? Como que é, o professor Fernando Negrão? Eu não tive dificuldade, mas o Gileirão não conseguiu explicar para a gente por que algumas pessoas que estavam dentro do ônibus foram literalmente sequestradas e levadas até o Parque das Águas. As pessoas foram levadas contra sua vontade e deixadas lá durante o protesto. E aí, doutor Carol? Isso é lamentável. O Fernando nos traz uma informação, e nós também ouvimos essa informação aí nos bastidores pela cidade, onde grupo de pessoas ligadas a esse movimento de fato procederam desse modo. Na verdade, isso é cárcere privado, não se pode agir desse modo, porque infringe a legislação. As pessoas que se sentiram prejudicadas, o que fazer? E tem um outro detalhe, né, que nós falamos aqui durante a entrevista com o Gileno. É preciso que esses movimentos ocorram dentro de uma certa normalidade. E a normalidade é que o direito de se locomover, de ir e vir, não seja cerceado. Vamos aqui, debate pronto, aqui alguns assuntos que estão chegando na nossa notícia da hora. Sorocaba contabiliza 42.360 casos, professor Fernando Negrão. Exatamente, a informação que chegou agora na coletiva de imprensa que a Prefeitura realizou foi esse número, um número assustador e mais ainda, 15 mortos na cidade. E o que também nos preocupa é que o secretário de Saúde, mais uma vez, não participou dessa entrevista coletiva, como já ocorreu outras vezes. Diz que tinha compromisso inadiável em São Paulo. Ora, que compromisso inadiável é esse que não participa de uma entrevista coletiva tentando explicar o que vem sendo feito e as atitudes tomadas num caos que a cidade vem vivendo, esse medo desesperador dos mais de 40 mil casos de dengue e pelo menos já 15 mortes confirmadas. Não só o secretário, o próprio prefeito Antônio Carlos Panunzi não apareceu uma vez nas emissoras de rádio para entrevista durante esse período. É preocupante, a gente sabe de outros administradores, Vitor Lipe, Renato Amari, que durante períodos de crise aparecia, vinha, dava cara e automaticamente você tinha liberdade de perguntar e prestar contas para a população, doutor Cabral Dias. Lamentável, novamente lamentável. Na cidade de Sorocaba, que sempre foi orgulho não só para os sorocabanos, mas as pessoas que a conhecem, uma referência dentro do país. Hoje nós enfrentamos essa questão aí do mosquito da dengue e as autoridades que são obrigadas por lei, por imposição legal, de combater de modo direto e efetivo não fazem, né? Oliveira, só para dizer que assim, a ausência de planejamento por parte daqueles mandatários também vai ensejar responsabilidade. Okay. Então, assim, o secretário, ele deveria estar aqui representando o município, porque são vidas que estão sendo ceifadas. 42.360 vítimas de dengue na cidade de Sorocaba. Falando, nós não conseguimos sair da área da saúde, temos um outro problema, é um caso de polícia. Polícia Civil encerra inquérito da Servilab por falta de provas, doutor Cabral. Então, lamentável também, Oliveira. Assim, nós temos que, assim, todas as vezes que acontece um fato típico antijurídico, portanto um crime, a Polícia Civil tem o dever, tem a obrigação de investigar isso. Né? E nós sabemos que esse laboratório fraudava resultados de exame por falta de um reagente químico, né? E aí, mas a polícia não conseguiu provar. Então, mas é preciso que essa investigação ela continue. Quer dizer, esse inquérito ele não pode ser encerrado da forma que está sendo propalada. A Polícia Civil, a nossa Polícia Civil, Polícia do Estado de São Paulo, que tanto nós também temos orgulho, de certo modo, é preciso que ela avance com essas investigações. A polícia teve dificuldades para poder esclarecer esse fato, por falta de provas. Oliveira, e nós temos aí uma intervenção da Vigilância Sanitária. Que constatou isso, inclusive em loco, vendo que essa falta de reagente fez com que vários exames da população fossem feitos de forma incorreta e, consequentemente, diagnosticada pelo médico de forma incorreta. Porque através do exame que o médico tem um laudo
para tomar aquele medicamento, aquele procedimento, não. Agora, se agora foi constatado por falta de prova que nada acontece, então, será que a vigilância sanitária também ela foi imprudente em fazer tal afirmação? A polícia busca esses dados, essas informações ainda, mesmo com o processo sendo conclusivo. Eu conversei ontem com o Dr. Pupim e com a doutora Jaqueline, e eles têm vários pontos de interrogação ainda que espera que o Ministério Público possa fazer, dar o prosseguimento a essas investigações. É isso, O inquérito policial, ele tem 2 prazos. Ele tem um prazo fatal, que é de 10 dias para aquelas pessoas que se encontram presas ou segregadas. Sim. Para as pessoas que não estão presas, que é o caso desse laboratório, tem um prazo conclusivo de 30 dias. Esse prazo ele pode ser dilatado. O inquérito pode durar 1 ano, 2 anos, a depender da sua complexidade. Portanto, eu pessoalmente entendo que é assodado relatar do jeito que está, sem concluir as investigações. Parece que só notícias ruins, não é que a gente busca, elas chegam, os fatos acontecem. Deixa eu ver se consigo transformar uma notícia aqui em coisa boa. Toyota injetará 100 milhões de reais este ano na fábrica de Sorocaba. É uma boa notícia, professor Fernando Negrão? Sem dúvida, é uma boa notícia. É o carro Ethos, é o carro sorocabano que está indo para o mundo. É um carro que está sendo feito em Sorocaba e exportado. E, consequentemente, com a marca de Sorocaba, com a contratação de mão de obras de Sorocaba, quer seja de forma direta na empresa, ou de empresas que vêm prestar serviço para a Toyota, como distribuidora de peças e acessórios para o carro, e é a marca da cidade. Então, é um número expressivo que a Toyota vem para colaborar e aumentar aí a qualidade de vida do sorocabano. Doutor Cabral Dias. Sim, interessante, é uma notícia de fato bastante positiva, né? E assim, cada carro, nós temos aí alguns dados, o carro, por mais simples que seja, ele gera 20 mil componentes. Significa que na elaboração desses componentes nós temos a geração de emprego, como disse o professor Fernando Negrão. Isso é bastante importante para a cidade de Sorocaba, que vive hoje só de notícias que não são tão boas. Bem, no primeiro bloco destacamos que os motoristas participaram nesta quarta-feira do Dia Nacional de Paralisação contra a PL 43.030. Conversamos com o Gileno dos Santos, secretário-geral do Sindicato dos Condutores de Sorocaba e região. Neste bloco agora, com grande satisfação, vamos conversar com o vereador Carlos Leite. Vereador Carlos Leite, que é relator da CPI, que apresenta o texto final das investigações na Câmara de Sorocaba. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui na tribuna do Direto ao Ponto, o vereador Carlos Leite. Satisfação é toda minha, Oliveira. Cumprimento a você, ao Fernando e ao Dr. Cabral. Conclusão. Entrega do relatório final. O que aponta este relatório? Olha, este relatório apontou que houve negligência por parte do Poder Público Municipal devido às ações precipitadas que a Prefeitura fez no rompimento com a empresa que vinha prestando serviço na cidade, que seria a Gomes Lourenço. Então, além dessa ação precipitada, também ficou constatado de que houve aí um gasto acima do que era normal e um prejuízo aos cofres públicos. Quantas pessoas foram ouvidas, vereador? Olha, foram ouvidas mais de 15 pessoas, tivemos mais de 35 horas gravadas lá nas oitivas e recebemos mais de 11 mil papéis, folhas de depoimentos de processos do contrato da empresa, tanto da Gomes Lourenço como a outras empresas envolvidas na CPI. Qual é o trâmite agora? Esse processo agora vai para plenário, esse relatório? Então, esse relatório agora, uma vez que ele foi aprovado pelos 7 membros vereadores unânimes da CPI, foram unânimes, ele será encaminhado ao Ministério Público, ao prefeito municipal, ao presidente da Câmara, ao Tribunal de Contas. Então, são esses organismos que vão avaliar toda a documentação, porque a CPI ela tem um objetivo único de investigar e apurar os fatos. E esses fatos estão apurados e estão no relatório final. O senhor, na conclusão desse processo, está convicto de que ocorreu o quê? Olha, o que ocorreu foi uma ação precipitada do prefeito Antônio Carlos Panunzio, do PSDB aqui da cidade. Além desse fato de ter uma ação, houve uma negligência política, até por falta de negociação política, junto à empresa que estava e também à empresa do destino final, que é a Proativa,
proprietária do aterro. Existia uma divergência que a Proativa tinha com a Gomes Lourenço e a própria prefeitura já tinha resolvido isso. A prefeitura já tinha feito o contrato de ela fazer o pagamento. Não tinha necessidade de romper imediatamente com a Gomes Lourenço. Doutor Cabral Dias, formador de opinião, a sua pergunta. Vereador, nós, salve melhor juízo, nós temos a informação por aí de que há um processo judicial envolvendo essa empresa e a Prefeitura Municipal de Sorocaba. A comissão chegou a ter acesso a essas informações do processo ou não? Do processo? Processo judicial. Com a Gomes Lourenço ou com a Proativa? Com a Gomes Lourenço e a Prefeitura de Sorocaba. Existe uma briga judicial realmente da Gomes Lourenço com a Prefeitura Municipal. O relatório consta isso, traz dentro do seu escopo toda aquela, na oitiva que tivemos, o Carlos Lourenço, dono da Gomes Lourenço, fez o seu depoimento e aí a justiça que vai avaliar realmente... Ele foi só ouvido, não existem peças do processo? Não. Okay. Não tem, foi só ouvido ele. Professor Fernando Negrão. Vale lembrar que no texto do relatório consta a seguinte informação, se os senhores me permitem ler. Claro. O rompimento do contrato com a empresa Gomes Lourenço foi uma decisão política e arbitrária, sem base técnica, que não zelou por princípios constitucionais e gerou prejuízos ao erário público. Vereador, qual é a responsabilidade do prefeito nesse caso? Ele pode ser condenado e chegar até a perder o cargo? Sim, se o presidente da Câmara Municipal entender e quiser abrir um processo contra o prefeito, poderá, que isso é caracterizado dentro do relatório final. Por que houve uma questão política que nós citamos aí? Porque a relação da Proativa com a prefeitura, ela já tinha sido resolvida. E aí não tinha necessidade desse rompimento arbitrário, um rompimento drástico e radical com a empresa Gomes Lourenço, sabendo-se que poderia ter feito uma licitação e não trazer esses prejuízos, não só de saúde pública à cidade, mas a questão emocional e a ausência dos containers, né? Doutor Cabral, professor Fernando Negrão, na fala do vereador, dá a interpretação, pelo menos para mim, que não sei o que pensa o telespectador, de que a empresa Gomes Lourenço está recebendo da CPI um atestado de idoneidade, de bons serviços, porque se culpa a administração pública pela responsabilidade e não aponta os problemas que nós, a população, víamos num primeiro momento quando esta empresa executava o serviço. Não sei se é isso que vocês estão também assimilando nessa fala e que depois o vereador também pode explicar. Então, Oliveira, assim, dá também essa impressão de que assim, a conclusão da CPI, e aí ninguém melhor do que o próprio presidente dela, para esclarecer isso para o nosso telespectador, mas dá a impressão de que assim, o contrato foi rescindido único exclusivamente por uma questão política e não uma questão técnica e de eficiência do trabalho, né? Ou seja, o serviço que era oferecido não a contento da população. Então, eu tenho essa impressão. Professor, eu gostaria de saber depois a impressão do... Eu queria até antes ouvir o professor Fernando Negrão. A gente não pode ser leviano sem ter todos os dados e informações do processo. Mas com esse texto de conclusão que eu li, por sinal, também dá essa caracterização de que a empresa vinha prestando um bom serviço e de repente foi rompido de forma arbitrária, deixando a população, todos nós, ficamos com o lixo na porta de casa durante dias e dias e dias. E vale lembrar que a empresa Gomes Lourenço, ela teve um rompimento de contrato, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam aí, também com o governo do estado, dias após, ela que ganhou uma licitação para a construção de uma outra área, se não me falha a memória, duplicação da rodovia que liga a cidade de Sorocaba a Salto de Pirapora, e o governo do estado acabou rompendo. Naquele momento, por que se deve, neste momento, a gente ver para esclarecer essa questão? Porque há várias dúvidas. Até agora, a interpretação que nós tínhamos é que a empresa Gomes Lourenço é responsável por todos os males do lixo na cidade de Sorocaba. Com este relatório da CPI, dá a interpretação que houve uma virada nesse jogo. É lógico que depois do intervalo, o vereador Carlos Leite vai explicar para a gente poder entender essa questão, professor Fernando Negrão. Vamos aguardar então, porque senão a gente fica aqui numa situação apenas de levantar o fato
sem ter uma resposta. Daqui a pouco a gente volta com o vereador Carlos Leite, o vereador que é o relator da CPI do lixo na cidade de Sorocaba. Deixa eu só perguntar, 5 segundos. A empresa Gomes Lourenço, ela é inocente nessa questão, professor, vereador? De forma nenhuma, ela não é inocente, não. Depois o senhor explica. O Direto ao Ponto volta já.